Olá, que é a Joyce Diagonal e hoje eu vim trazer para vocês as melhores leituras que eu fiz em 2020. Gente, eu separei 10 livros para compartilhar com vocês, foram 10 livros muito especiais e vocês vão ver que tem de vários gêneros aqui, porque vocês já me conhecem, vocês sabem que eu leio realmente de tudo e eu acabo tirando ótimas leituras de vários gêneros diferentes, tá? Não está por ordem essas leituras, tá? Então eu vou mostrar em ordem aleatória mesmo. Inclusive, uma das minhas melhores leituras de 2020 foi uma das que eu finalizei por último ali em 2020 também, que foi O Príncipe Drácula, então, que é esse segundo livro, né, dessa série Rastro de Sangue, que está sendo lançada pela Darkside. Eles lançaram recentemente agora o terceiro volume, né, que é do Houdini. E esse aqui foi uma grata surpresa, porque eu gostei muito, né, do primeiro livro. Eu gosto muito de histórias que envolvem todo o mistério em torno do Jack Stripador, mas eu achei a Audrey, né, que é a protagonista, ali um pouco apagada, um pouco fraquinha, assim, sabe? E em Príncipe Drácula eu acho que ela tá mais posicionada, ela sabe mais o que ela quer pra vida dela. Ela também tem uma carga mais dramática ali, porque ela tá carregando todo o peso do que aconteceu no primeiro livro, nesse segundo livro. Então foi uma leitura muito gostosa de fazer. E também tem o casal aqui, né, que vai fazer o par com a Audrey, que é o Thomas, e eles juntos são um amorzinho. E não é nada forçado também, até porque nem eu foco aqui, né, o relacionamento dos dois, mas a gente tem, assim, pequenos detalhes do que tá acontecendo, então virou um dos meus queridinhos e eu tô louca pra fazer a leitura, então, do terceiro volume. Outro que faz parte das minhas melhores leituras de 2020, com certeza, foi VHS, do César Bravo. Esse aqui foi meu primeiro contato com o autor e eu simplesmente fiquei encantada, se é que dá pra se dizer assim, sobre um livro de terror. Mas eu gostei muito da construção desse livro aqui, que é um livro de contos, porém são histórias que acontecem todos numa mesma cidade. No primeiro conto, ele vai introduzir nessa cidade como essas outras histórias que vão aparecer aqui ao longo da leitura, elas farão parte então desse contexto. Foi uma forma que deu tão certo que agora a Darkside está lançando o próximo livro, né, que também vai fazer essa ideia, que é DVD, Devoção... Putz, eu não vou me lembrar, mas eu sei que eu já recebi o livro, eu tô louco pra fazer a leitura também. Eu li, se eu não me engano, o VHS em fevereiro do ano passado e agora eu acho que eu quero repetir a dose e voltar pra Três Rios, então, em DVD. E eu fiquei muito feliz de ter aqui, né, um autor nacional que eu tô virando super fã, gosto dos contos dele. Eu acho que eu acabei me identificando com a escrita do César Bravo, então... tem uma fã aí. Outro queridinho desse ano é Daqui a 5 Anos, gente. Fazia muito tempo. Eu acho que esse acabou ficando... Não, eu li outros romances contemporâneos, agora eu me lembrei. Mas fazia muito tempo que eu não lia um romance contemporâneo e eu gostava tanto, sabe? O que é estranho porque antes eu lia bem mais, né? Então, enfim, a gente vai lendo outras coisas, vai se entretendo com outros gêneros, né? E a gente acaba deixando alguns gêneros de lado. Mas quando eu recebi a oportunidade de ler Daqui a 5 Anos, eu fiquei completamente apaixonada. Eu gostei muito da forma como a Rebecca Serle, ela construiu esse livro aqui. Ela dá uma enganadinha na gente aqui no que ela faz e quando ela vai revelando isso ao longo da história, ali no desfecho, tu fica completamente boba. Eu simplesmente amei e recomendo bastante se você quer uma leitura assim pra entretenimento, leve, pra te divertir. Então eu recomendo bastante. Esse aqui também é o segundo livro que eu leio dela, né? Eu já tinha lido um já há alguns anos, de uma série que infelizmente não vai ser mais lançada aqui, que saiu até pela Novo Conceito, né, infelizmente. Mas enfim, que bom que a seguinte trouxe esse aqui, super recomendo, gostei muito. Outro livro que eu finalizei agora no final do ano e, gente, impossível esse livro não estar aqui. Ele entrou com certeza num dos meus preferidos da vida, que é Amigo Imaginário. Eu fiquei muito surpresa com essa leitura. Infelizmente, eu não estava dando nada pra ela quando eu peguei pra ler, porque é um calhamaço, você sabe que eu tenho um certo receio com calhamaços. Eu não sinto vontade de ler calhamaços, eu acho que eu posso dedicar o meu tempo a ler outras histórias, mas isso também é um medo que eu também estou trabalhando, né, na minha vida de leitora. Eu estou me permitindo mais ler calhamaços, então isso é muito legal. E esse livro aqui, gente, é difícil falar sobre a história, porque qualquer coisa que eu fale demais acaba sendo spoiler e vai estragar a sua experiência de leitura, mas é um livro que, não que ele te engana, mas você não vai conseguir prever o que vai acontecer do meio pro fim. É uma história que a sinopse não diz nada, tá?
e o grande plot dele, a grande virada é o que fez eu amar ainda mais esse livro. Já estava sendo uma leitura muito fluida, que eu estava gostando bastante, apesar de ser grande, os capítulos são curtos, então isso te ajuda a ler mais rápido, né? E eu já estava gostando até então, até que a gente vai ter uma grande reviravolta aqui, e que eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso terminar esse livro. E, gente, é perfeito, ele tem tudo que eu gosto, todas as referências que eu gosto de encontrar em histórias. Mas o que eu posso dizer é que se vocês gostam de Stranger Things e de It, a Coisa, que tem muitas referências sobre essas duas histórias. Se eu não me engano, eu acho que o autor, ele comenta isso aqui na introdução, se eu não me engano. Gente, simplesmente leiam, leiam, leiam. Eu não sei se eu vou conseguir fazer uma resenha desse livro aqui, porque, como eu disse, qualquer coisa que eu fale além pode estragar a sua experiência de leitura. Eu sei também que é um livro um pouco controverso, tem gente que ama muito, tem gente que não gosta, mas enfim, né, gente? Livros estão aí, não dá pra agradar todo mundo. Que bom que a gente tem gostos diferentes, né? Então isso permite com que a gente debata sobre os livros, mas pra mim virou um dos meus preferidos, com certeza. Outro livro aqui, na verdade, vai ser uma duplinha aqui. São dois livros que eu não tenho a edição física, dois livros que saíram pela editora Morro Branco. O primeiro é Love Star e o outro é A Ilusão do Tempo. Então, são dois livros então do mesmo autor. Eu não vou conseguir falar o nome dele, mas é Andrew. São dois livros de ficção científica. Love Star foi uma leitura que eu fiz no meu clube de leitura, né, que a gente faz mensalmente. Foi um debate muito legal, é uma história muito interessante, onde a gente vai ter uma realidade, então, que o marketing, ele já é feito para suas preferências. Mais ou menos como acontece... Não, Siri... Mais ou menos como funciona com o sistema de algoritmo do Instagram, que depois que tu entra no site procurando, sei lá, um tênis, começa a aparecer muita propaganda de tênis pra ti. O sistema de marketing dessa realidade é assim já, só que tudo já está dentro da tua cabeça. Então, vai ter sistema de matches aqui, então é bem interessante. Então, o próprio governo, o próprio sistema ali que vai te direcionar um relacionamento, que é aquela pessoa que tem tudo a ver contigo. Eles fazem todo um sistema de cálculo ali, que esse casal ele vai dar certo 100%. E aqui a gente vai ter um casal, então, que eles são apaixonados, mas eles não foram calculados ainda com outras pessoas, até que a mulher desse casal, ela vai ser, então, calculada. E aí vai começar, então, uma luta aí contra o sistema, vamos dizer assim. Ele é um livro também inspirado em Admirável Mundo Novo, então eu não li esse livro ainda, mas quem já leu vai pegar algumas referências. E o outro livro que eu gostei muito, que foi o livro que eu li na Maratona 24 Horas, lá da Tami, onde a gente foi na casa dela, é A Ilusão do Tempo. A princípio eu não queria ler o livro, porque não tinha, assim... despertado a vontade, sabe? Mas depois que eu li, eu fiquei bem impressionada. É um livro que mistura ficção científica com fantasia. A gente vai ter uma realidade ali onde as pessoas do futuro, né? Onde as pessoas... elas têm uma espécie de caixa, não vou lembrar o nome agora, onde o tempo não entra, tá? Então, tá acontecendo uma grande crise no mundo, e as pessoas resolvem que a melhor forma de enfrentar essa crise é todo mundo entrar dentro dessas caixas e vamos acordar daqui a um tempo, né? Daqui a um tempo essa coisa vai resolver sozinha. Só que não. Até que a gente vai ter uma menininha que vai acordar antes do tempo e vai encontrar uma realidade completamente diferente, e vai encontrar uma senhora, então, que tá contando algumas histórias do passado. E aí que a gente vai pra parte de fantasia, que é simplesmente incrível, gente. Eu fiquei completamente apaixonada por esses dois livros, e por isso entraram, então, nos meus preferidos de 2020. O outro livro preferido de 2020 foi Naondel, então, da Maria Turstchanov. Eu nunca sei falar o nome dela, tá, gente? Mas esse aqui é o segundo volume dessa série, então, As Crônicas da Abadia Vermelha, porém é um prequel do primeiro livro, tá? O primeiro livro é Maresi, e esse aqui a gente vai conhecer, então, a história das fundadoras da Abadia Vermelha, que é um local ali que se encontra na ilha de Menor, onde é meio que um refúgio para mulheres, tá? E aqui nesse livro a gente vai entender a história de cada uma das fundadoras, como elas tiveram os seus destinos entrelaçados por causa de um homem completamente cruel e egoísta. E, gente, é um livro bem forte mesmo. Inclusive tem um aviso aqui informando, então, que esse livro vai conter violência sexual, tá? E esse homem aqui, gente, é completamente repugnante, tá? E a gente vai acompanhando a história de 7 mulheres, então, que, se eu não me engano, são 7 ou 9. Deixa eu ver, é uma sacerdotisa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mulheres, tá? Na verdade são 7, mas enfim.
depois vocês vão entender. Mas é simplesmente incrível, a escrita também da Maria é super fluida. Eu indico muito que vocês comecem com Maresi e depois leiam na Ondel, simplesmente incrível. E tomara que a Morro Branco continue trazendo esses livros por aqui do Brasil, porque são histórias muito potentes, assim, sabe? Vai falar sobre sororidade, sobre força feminina, sobre como entre as diversidades essas mulheres conseguiram se apoiar e conseguir força para recomeçarem e lutarem por suas vidas, não só de forma fisicamente, mas de ter o direito de viver a vida como elas querem e não escravas de um homem, né, a seu bel prazer. Tudo isso a gente vai encontrar aqui, tá? É incrível e eu não falei nenhuma vírgula do que é toda essa história, tá? Um outro queridinho aqui dessa minha lista, e aqui eu podia incluir também Anne de Avonlea, é Anne de Green Gables, gente. Eu estou devendo essa resenha até hoje. Eu, inclusive, já tenho o roteiro escrito, mas eu não consegui sentar e gravar. Mas eu fiquei completamente apaixonada pela Anne. Eu não achei que essa história seria pra mim, sabe? Eu acho que eu não ia me impressionar tanto com essa história, mas ainda bem que eu me enganei. Ainda mais em Anne de Avonlea, onde ela já tá um pouco mais crescida e a gente começa a ver outros tipos de problemática dela enfrentando o mundo, né? E sério, gente, eu tô fazendo essa coleção nessa edição aqui da Martine Claret, que é incrível. Então, pra quem quer uma história levinha também, encantadora, que a gente vai acompanhar a minha menina aqui, lutando pelo que ela acredita, mesmo numa época um pouco diferente, né? Descobrindo mais sobre o mundo, a forma que ela usa a imaginação para tudo que ela faz, sabe? É bem legal mesmo. Então, gostei muito da primeira leitura, gostei ainda mais da segunda e tô super empolgada para fazer a próxima, então, que é a Anne da Ilha, onde a gente vai ter uma Anne muito mais, assim, crescida, né? Ela já tá entrando ali pra vida adulta, vai ter ali também o começo de um interesse amoroso, né, que a gente já sabe que vai acontecer desde esse primeiro aqui, né, mas enfim, eu tô muito feliz de conhecer essa história e quero dar continuidade também. Um outro livro preferido, que com certeza também vai entrar nos preferidos da vida, que eu vou sempre recomendar, e ainda bem que eu me permiti conhecer essa história em 2020, é O Exorcista. Então, esse livro eu fiz através de uma leitura coletiva, onde a gente teve diversas discussões muito interessantes, a gente debateu, assim, minuciosamente todos os detalhes desse livro, o porquê dele ser um clássico, todas as diferenças entre o filme e o livro. E, gente, sério, eu gosto muito do filme Exorcista, tá? Eu acho que realmente é um livro, é um filme que assusta, sabe? Que nos traumatiza se você assistiu muito pequeno, assim como eu, mas se permitam conhecer esse livro. Ele é muito mais que uma história de terror. Eu diria que o terror é quase nulo aqui. A gente vai ter muito debate filosófico, debate entre ciência e religião, sabe? É muito interessante. Aqui a gente tem o padre Carras, né, o Daniel Carras, que ele é psicólogo e padre, então a gente vai ter um personagem que ao todo tempo ele vai estar questionando o que é realmente sobrenatural, o que é ciência, o que é uma doença. Gente, é simplesmente incrível esse livro, eu fiquei completamente apaixonada. É um livro que eu vou fazer diversas releituras no futuro, com certeza. Sério, recomendo bastante. E faz parte aí de uma trilogia do terror que eu em 2020 consegui concluir. 2020 não, porque eu li A Profecia e o Exorcista em 2020 e ano passado eu li O Bebê de Rosemary. A minha experiência com O Bebê de Rosemary não foi a mais feliz, mas eu quero muito fazer a releitura de Bebê de Rosemary, porque ele foi referência para tantas outras histórias, como, por exemplo, A Profecia, né? Que, na verdade, foi uma história meio que encomendada para competir com O Bebê de Rosemary e O Exorcista. Então, gente, recomendo muito, leiam. Toda a essência do filme é completamente diferente da essência desse livro aqui, que é um livro muito inteligente, muito bem escrito. Sério, livrão. Outro livro que não podia não estar aqui é um livro da minha amada Ursula Le Guin. Gente, eu estou completamente apaixonada por todas as histórias que ela conta. E O Despossuídos, com certeza, é meu livro preferido dela até então. Aqui nesse livro, gente, é até difícil a gente comentar sobre o que se trata, porque ela vai falar sobre muitas e muitas e muitas coisas, sabe? Enquanto que em A Mão da Escuridão a gente vai falar muito sobre gêneros, né? Aqui a gente vai falar sobre gênero, sobre governo, sobre sistemas, sobre... Ai, eu não consigo nem enumerar de tantas coisas. Inclusive, eu acho que eu até tenho anotado alguns tópicos aqui, porque é uma resenha que eu não desisti de fazer, mas ela é uma resenha um pouco complexa, tá?
não vou mentir pra vocês. Aqui basicamente a gente tem uma história de um indivíduo que se vê dentro de uma sociedade que não é aquilo que ele acreditava ser. Então a gente vai ver ele se questionando isso, se questionando o sistema em que ele vive, ele se vendo em situações que ele vai questionar tudo isso. A gente vai ter dois mundos aqui, o mundo que é como se fosse o nosso, né, com todas as leis e regras do nosso, e um mundo utópico, então, onde os colonizadores que moravam nesse mundo onde era o nosso, eles se mudam, então, para tentar criar uma sociedade perfeita, né, uma sociedade utópica. Mas a gente sabe que mesmo na utopia as coisas acabam desandando, né? Então é simplesmente incrível, gente. Outros temas que vai debater é polarização política, vai falar muito sobre machismo aqui, a gente vai ter diversas situações bem interessantes de debater. A posição da mulher, como eu já disse. Linguagem, gente, linguagem, interpretação. Ai, é incrível o que essa mulher faz nesse livro. E vale dizer também que esse livro é fruto da Guerra Fria, né? Então ela vai fazer aqui uma história onde a gente vai ter em um dos lados os Estados Unidos e no outro a União Soviética. Então é uma analogia toda essa história também. Gente, incrível. Um livro muito rico, muito inteligente também, e Ursula Le Guin, simplesmente rainha. E o último livro dessa lista também virou um queridinho meu, que eu amei conhecer, que é o pai, então, da literatura Young Adult, que é The Outsiders, então, Vida Sem Rumo. Gente, eu gostei muito da experiência de ler esse livro. Aqui no final dessa edição, então, que é comemorativa de 50 anos, se eu não me engano, dessa história, a autora que escreveu esse livro muito novinha, né, escreveu ali mais ou menos na idade dos personagens que estão aqui, ela vai falar um pouco sobre como foi escrever essa história, como foi debater os problemas que existiam naquela época. Então a gente vai ter aqui dois grupos de garotos, né, que estão numa situação meio complicada, né, a gente vai ter... É como se fosse, eu não sei se assim é o certo dizer, mas a gente vai ter alguns garotos que são de uma classe social mais baixa e um grupo que é de uma classe social mais alta, tá? Então a gente vai ver os conflitos entre esses dois grupos, todo o preconceito que envolve, vai ter aqui personagens que vão se envolver com drogas, com coisas mais pesadas, e aqui a gente vai acompanhar então o Penny Boy, que é o protagonista, que vai estar inserido no meio desse contexto aí. Gente, é simplesmente muito bom, eu me emocionei bastante com essa história, vai ter debates muito importantes, então eu recomendo bastante, principalmente para quem tá aí nessa fase entre seus 14 a 20 anos, sei lá, com certeza vai gostar muito desse livro. Pessoas mais velhas também, tá? Mas enfim, só dando uma dica aí pra quem tá procurando um Young Adult que foi escrito numa época diferente e tal, mas que continua trazendo discussões de hoje em dia, inclusive. Gente, essas foram as minhas 10 melhores leituras de 2020. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram alguns desses livros. Me contem quais foram as melhores leituras de vocês. Me falem também se vocês querem ver resenha de algum desses livros aqui no canal. Eu vou adorar saber e produzir um conteúdo para vocês. Em breve eu vou trazer também as minhas melhores leituras em quadrinhos e também as minhas decepções do ano, certo? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, dá like no vídeo para ajudar na divulgação, para que mais pessoas conheçam o Estante Diagonal. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!